Muito bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, eu sou a Mayra de La Salette e apresento hoje, esta segunda-feira, as principais 15 de março. E nos destaques temos que Júlio Nyerere convidou o embaixador americano Henry Kissinger a beber um Samora. Já vamos ver o que é que isso significa. Em Angola, tribunais de relação passam a eleger os seus juízes e também vai haver revisão constitucional esta semana. No Myanmar, a junta militar declara a lei marcial. E os Oscars. Já são conhecidos os nomeados Nomadland, The Father, Mank e Judas and the Black Messiah concorrem às principais categorias. Vamos então ao desenvolvimento das notícias. Temos esta história muito interessante no nosso website e eu vou dar aqui apenas alguns pontos principais deste artigo que convido a todos a lerem. Beba um Samora. Foi o convite para um copo de vinho feito pelo então presidente da Tanzânia, Júlio Nyerere, quando, em abril de 1976, se reuniu em Dar es Salaam com o então secretário de Estado americano Henry Kissinger. Documentos recentemente divulgados pelo Departamento de Estado revelam os dois estadistas numa atmosfera amigável e jovial quando nesse dia se reuniram para discutir a situação na então Rodésia, hoje Zimbábue, África do Sul e Namíbia. Kissinger manifesta depois interesse em encontrar-se com o presidente moçambicano Samora Machel numa reunião da UNCTAD em Nairobi, ao que o presidente tanzaniano responde que, eu cito, não posso garantir o presidente, mas tenho a certeza que posso organizar pessoal sénior. Depois de mais discussões sobre o discurso de Kissinger, que Kissinger iria fazer em Lusaka, Nyerere diz a Kissinger que as relações do seu país com Moçambique são, e cito, muito amistosas. Fim de citação. Nyerere diz, entre risos, que, e eu cito, não temos o mesmo sistema deles, não lutamos uma guerra de guerrilha, fizemos um pouco de agitação, uma coisa muito britânica. Fim de citação. E ele acrescenta que os britânicos, eu cito, não compreendem totalmente o que se passa em Moçambique. Fim de citação. Depois de terminadas as conversações, Nyerere oferece um copo de vinho a Kissinger, que o embaixador recusa. Nyerere diz: Você é um abstêmio. E acrescenta, eu cito, eu também era um abstêmio até à vitória em Moçambique. Fim de citação. Depois, o presidente tanzaniano, Júlio Nyerere, diz ainda nesta conversa, e eu cito, nunca lidei com Portugal e não conhecia o vinho português. Fim de citação. E ele continua, e eu cito, depois Samora descobriu quantidades e quantidades de vinho nas caves lá e mandou-as para mim, por isso vão servir-lhe agora. Fim de citação. E isto é uma insistência do presidente tanzaniano para com o embaixador americano Henry Kissinger. E o presidente Júlio Nyerere justifica então porque é que chama Samora ao vinho. E eu cito: Desde que Samora me enviou o vinho, eu chamo-lhe Samora. Digo sempre: Trago-me Samora. Fim de citação. Há mais sobre esta conversa entre o embaixador americano Henry Kissinger e o presidente tanzaniano Júlio Nyerere no nosso website. Vá a www.voaportugues.com e confira tudo, mas só depois do nosso Washington Fora de Horas terminar. Agora eu vou aproveitar e fazer o que faço sempre, o que eu peço às pessoas que façam, que é partilhar o nosso programa. Então eu vou aqui aproveitar e partilhar também o nosso Washington Fora de Horas, já que é algo que eu peço sempre aos nossos internautas, aos nossos Washington Foradenses. Eu espero que o vosso dia, a vossa segunda-feira tenha começado com boa disposição, boas notícias e que a semana seja uma semana fantástica, naturalmente. Portanto, eu vou então aqui partilhar também
este nosso Washington fora de horas. Eu já vejo aqui pessoas ligadas a nós. Nós queremos mais gente ligada ao nosso programa, então vamos lá. Eu vou ter que fazer aqui um clique. Pronto, e saiu aqui o som por enquanto, mas eu já tirei e vou então aqui partilhar o nosso Washington fora de horas e dar aqui já uma boa tarde ao Sádio Mamadi Camará, à Sabrita da Conceição, que está em Luanda, Sádio Mamadi Camará está em Bafatá, na Guiné-Bissau, Tina Souza diz good morning, ou good afternoon, aliás, aqui é morning, mas onde a Tina está é boa tarde e muito boa tarde à Tina Souza. Eu sei que ela está no Reino Unido, é uma das nossas Washington foradenses assíduas. Gemassis está em Timor-Leste, muito bem-vindo, Gemassis. E em Timor-Leste já é boa noite. Narciso Miguel, muito boa tarde ao Narciso. Vamos então continuar com as notícias que marcam este dia 15 de março. Nós vamos falar também de São Tomé, vamos falar dos Estados Unidos, das relações com a Ásia, do Myanmar, mas antes vamos até Cabo Verde, onde o Tribunal da CEDEAO decidiu que as autoridades cabo-verdianas devem colocar em liberdade e anular o processo de extradição em curso contra o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde desde junho de 2020. De acordo com um comunicado da equipa de defesa liderada pelo juiz espanhol Baltasar Garzón, enviado à Voz da América nesta segunda-feira, dia 15. A nota garante que o tribunal determinou hoje que a prisão, e eu cito, foi ilegal em virtude de que, naquele momento, não havia nenhum aviso vermelho da Interpol. A lei, fim de citação. Além de ser colocado em liberdade e anulado o processo de extradição, aquele tribunal ordenou o Estado de Cabo Verde a indemnizar o empresário com 200 mil euros. O advogado nigeriano Femi Falana, da equipa internacional de defesa e que representou o empresário ante o tribunal, afirmou, e eu cito, que esta é uma decisão muito bem-vinda. E lembrou que a defesa sempre, e cito, manteve que a detenção e prisão do Sr. Saab era claramente ilegais, ou melhor, a detenção e prisão eram claramente ilegais e esperamos que as autoridades cabo-verdianas reconheçam isto e acatem a decisão. Fim de citação. Por seu lado, ainda segundo a defesa, o advogado que lidera a equipa em Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, vai, e cito, notificar de imediato o Supremo Tribunal de Justiça para ordenar às autoridades de Cabo Verde que cumpram a sentença. Fim de citação. O juiz espanhol Baltasar Garzón, coordenador da equipa internacional, destacou o reconhecimento, e cito, do Estatuto da Inviolabilidade de Agente Diplomático, fim de citação, de Alex Saab. Por agora, não houve qualquer reação das autoridades cabo-verdianas, que recorde-se desde a primeira decisão do Tribunal da CEDEAO a pedir a liberdade condicional de Saab, disseram através do Primeiro-Ministro e do Procurador-Geral da República que as decisões não veiculam o Estado de Cabo Verde. Nós vamos ter mais desenvolvimentos sobre esta notícia da ordenação do Tribunal da CEDEAO em que Cabo Verde, aliás, liberte o enviado especial da Venezuela, Alex Saab. Acompanhem connosco em www.voaportugues.com, também na nossa emissão de rádio mais tarde. E em Angola, os tribunais vão passar a eleger os juízes e o pontapé de saída aconteceu no fim de semana na província da Huila, onde no Tribunal de Relação do Lubango, 13 magistrados vão assegurar inicialmente o seu funcionamento depois da eleição respectivamente do presidente e vice-presidenta. Segundo o juiz Artur Gunza, presidente da Comissão Eleitoral do Conselho da Magistratura Judicial de Angola, e eu cito, o presidente e o vice-presidente do Tribunal da Relação devem ser eleitos. Este processo significa para nós o início da história, ou seja, o Tribunal da Relação da Huila fez história com este processo eleitoral e seguir-se-ão outros processos eleitorais. Fim de citação. Este juiz também acrescentou que vão haver eleições em Benguela e em Luanda nos próximos dias.
O académico e advogado Hervedoso Tchangalala aponta os ganhos para a administração da justiça com a entrada em funcionamento do Tribunal da Relação do Lubango. E ele diz, eu cito, o que vai acontecer efetivamente é que nós deixamos de interpor e tramitar os recursos no Tribunal Supremo e os tribunais de relação para aqueles processos em que eles têm competência podem julgar os recursos, deferi-los ou indeferi-los, dependendo da natureza do recurso e da forma que se interpõe e o que se pretende alcançar com o recurso interposto. Fim de citação. O Tribunal da Relação do Lubango tem jurisdição na região judiciária 4, que compreende as províncias da Huila, Namibe, Cunene e Quando Cubango. Antes de continuar, nós ainda vamos falar da revisão constitucional já a seguir, mas antes de continuar, vamos ver quem é que está aqui ligado a nós. Temos aqui Isiaka, fala-nos de Moçambique, deseja-nos um bom trabalho e nós também assim, Akito. Tim Maduca, há muito tempo que eu não via aqui o nome do Tim Maduca. Ele dá boas tardes e diz que é uma das melhores estações de rádio do mundo, que alerta os angolanos a abrirem as mentes. Eu agradeço em nome de toda a Voz da América por tão bom elogio para começar a semana. Rebeca António, boa tarde a partir da Alemanha, bom trabalho, muito obrigada Rebeca, eu espero que a Rebeca também esteja a ter um ótimo dia na Alemanha. António Paulo Morris, a partir de Luanda, também temos o Léo que deseja bom início de semana a todos. Vamos então continuar, vamos agora falar da revisão constitucional em Angola. O Parlamento angolano vota no dia 18 a proposta de revisão pontual proposta pelo MPLA que deve afetar 40 artigos da Lei Magna. Durante esta semana iremos destacar este processo com uma série de reportagens também na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Portanto, nós vamos acompanhar todo o processo. Na reportagem de hoje da Voz da América, juristas consideram que a revisão da Constituição proposta pelo Presidente da República é um expediente que visa reforçar o poder de João Lourenço apenas. O jurista Pedro Capracata disse à Voz da América, e eu cito, não existem suicídios políticos na história política em África. Fim de citação. E ele entende que o presidente João Lourenço não está a sugerir uma revisão constitucional que possa pôr em causa o seu poder. Por seu turno, o jurista Vicente Pongolola diz que a proposta, e eu cito, obedece a uma estratégia política, fim de citação, e que uma verdadeira revisão, e cito, devia buscar consensos tanto da oposição como da sociedade civil, fim de citação. Pongolola também defende, e cito, uma revisão constitucional abrangente e consensual, que inclua a eleição direta do Presidente da República. Já sabem, a partir de hoje até dia 18 vamos ter reportagens sobre este processo da revisão constitucional. Podem acompanhar na nossa emissão de rádio, mas vamos ter também disponíveis no nosso website. Ainda em Angola, um padre morreu no domingo durante um assalto à mão armada na cidade do Huambo, anunciou a arquidiocese daquela cidade angolana e dos missionários claretianos, sem dar mais detalhes. Na semana passada, outro sacerdote católico de nacionalidade colombiana foi morto à facada em Luanda, depois de ser atacado na sequência de um acidente de viação. Portanto, a Igreja Católica aqui a demonstrar preocupação com estes crimes. Antes de continuarmos, temos ainda mais sobre Angola e sobre Moçambique, campanha de vacinação em São Tomé e Príncipe. Vamos falar de Oscars, vamos falar dos Grammy, mas antes disso vamos ver quem é que está aqui ligado a nós e agradecer também quem está a partilhar o nosso programa. Temos Júlia Silva, bom dia, Londres é a banda. Eu acho que em Luanda o povo vai disputar essa afirmação, vai haver aqui contestações. João Malota Cacoma fala-nos de Luanda. Nhamica Alves, a nossa amiga Nhamica Alves, a partir de São Paulo, no Brasil.
Como é que estão as coisas aí em São Paulo, em Amica? Nós sabemos que com a questão da Covid-19 há alguma preocupação naquilo que concerne a situação de como o Brasil está a gerir a Covid-19. Portanto, partilhe connosco qual é o seu sentimento em relação a essa gestão da pandemia da Covid-19 aí no Brasil. E eu sei que São Paulo, como o Brasil tem estados federais, não é? São Paulo poderá ter uma forma diferente de gerir que esteja a conter um bocado melhor o que se está a passar de maneira geral em todo o país. Lloyd Conceição, um grande beijo para a Lloyd Conceição, que se junta agora a nós no nosso Washington Fora de Horas. Lloyd, como sabe, todos os nossos Washington Foradenses partilham este programa para que mais gente se possa juntar a nós e possa também dar-nos uma ideia do que está a passar na geografia em que se encontra. Então, Lloyd, por favor, faça o mesmo, nós agradecemos muito. Vamos então continuar com as notícias ainda em Angola. A plataforma 27 de Maio suspendeu a sua participação nos trabalhos da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, o CIVICOP, por não serem respondidos os pedidos apresentados pelos representantes das vítimas. A decisão foi tomada por unanimidade pela Associação 27 de Maio, Associação M27 e o grupo de sobreviventes do 27 de Maio, que constituem a plataforma 27 de Maio. E em nota, o grupo refere que o governo e o MPLA, que têm uma posição de domínio na comissão, e eu cito, longe de procurarem um caminho de verdadeira reconciliação nacional, optaram pela recusa da verdade histórica e pela construção de propaganda a seu favor para branquear a imagem, não estando interessados em apreciar sequer os pedidos que foram apresentados pelos representantes das vítimas. Fim de citação. De acordo com o documento, no dia 23 de julho do ano passado, a plataforma 27 de Maio solicitou à Comissão a realização de uma reunião extraordinária para apreciar alguns pontos para integrar nos trabalhos da Comissão, nomeadamente a procura da verdade histórica, com uma investigação isenta e célere, a definição como objetivo a identificação dos responsáveis pelos crimes. E eu cito, única forma de saber a quem se perdoa na sequência de um pedido prévio de perdão. Fim de citação. Mas não obteve resposta. Na emissão da rádio de hoje, vamos ter uma reportagem alargada sobre este tema. Vamos agora a Moçambique, onde a RENAMO, o principal partido da oposição moçambicana, entregou ao governo uma lista de 300 guerrilheiros para serem integrados na Polícia da República de Moçambique, a PRM, no âmbito do Acordo de Paz, disse o secretário-geral da organização, André Magibiri. Daquele número de guerrilheiros, 36 serão afetos à Unidade de Proteção de Altas Individualidades, acrescentou Magibiri. O secretário-geral da RENAMO disse que o partido aguarda a resposta do governo sobre os nomes que entregou para integração na PRM. Na semana passada, o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, afirmou que cerca de um terço dos antigos guerrilheiros da RENAMO já entregaram as armas no âmbito do DDR em curso. Antes de continuarmos para São Tomé e Príncipe e também vamos falar das relações dos Estados Unidos com a Ásia e também da lei marcial no Myanmar. Vamos ver quem é que se juntou a nós, entretanto. Angenka João Nunes Cá fala-nos de Macau. Muito bem na China, portanto, boa noite em Macau. Brasil, Wadeb Brasil, fala-nos de Moçambique, mais exatamente na Beira, cidade da Beira, em Sofala. Muito obrigada por se juntarem a nós também. Vamos então, já sabem, partilhem o nosso programa, não me canso de pedir, e eu olho assim para o lado porque é onde eu tenho os comentários. Vocês já sabem, nós estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados há já um ano, é verdade. Dia 17 de março faz exatamente um ano em que começamos a transmitir o nosso programa da rádio, o nosso programa Washington Fora de Horas, também o nosso Angola Fala Só e depois mais tarde que se transformou em Angola Saúde em Foco,
tudo a partir de casa. E eu tenho novidades. Esta semana, o Angola Saúde em Foco vai estrear-se em direto na sexta-feira. Antes da pandemia, era assim que nós fazíamos, era à sexta-feira, o Angola Fala Só. Entretanto, temos agora o Angola Saúde em Foco, que ocupa o horário do Angola Fala Só, mas continua a contar com a sua participação e por isso nós contamos que sexta-feira seja um dia com muita gente a participar no Angola Saúde em Foco. Vamos ter a doutora Neide Almeida, ela é urologista e vamos falar de dois temas muito importantes. Um é doenças dos rins, infecções nos rins, causadas muitas vezes por pedras nos rins. Portanto, tenho a certeza que muitos dos nossos internautas estarão interessados em saber mais. E vamos falar também de infertilidade conjugal. Vamos falar de infertilidade primária e de infertilidade secundária. Como é que alguém pode ficar infértil após ter filhos, por exemplo, e quais são as causas da infertilidade primária logo assim de início. Portanto, a doutora Neide Almeida vai esclarecer-nos sobre essas questões. Portanto, vão enviando, podem enviar para as nossas mensagens em privado, podem deixar comentários aqui no nosso Washington Fora de Horas e podem também mandar para inscrever-se para participar em direto. Para participar em direto podem inscrever-se no Angola Saúde em Foco. Eu vou deixar aí o número daqui a nada e vou desde já pedir muitas desculpas e agradecer a compreensão já de antemão, porque o nosso número do WhatsApp está com problemas e por isso é que nós não estamos a responder a questões via WhatsApp, porque não estamos a receber mensagens via WhatsApp. Temos um problema alheio à nossa vontade e assim que ficar corrigido, nós vamos informar. Por enquanto, só assim, ou por e-mail, que eu vou até deixar aqui o nosso e-mail, o e-mail da Voz da América, para participarem, ou então por mensagem para o nosso número local ou mensagem privada. Então, o nosso e-mail eu vou aqui deixar e por isso o meu ecrã está a mexer-se porque eu estou a escrever. Portanto, português@voanews.com é o nosso e-mail para o qual podem inscrever-se ou enviar mensagens. Então, Tim Maduca diz: para mim a revisão da Constituição de Angola visa distrair os menos atentos sobre a realização das eleições autárquicas. Outro sim visa apenas criar debates desnecessários para o bem do MPLA, enquanto tenta organizar ou limpar a imagem da sua má gestão no país. Aqui a mensagem de Tim Maduca. Temos Elvino Neto que se juntou agora a nós a partir de Londres. Muito boa tarde ao Elvino Neto. Vamos então continuar com as notícias. Vamos agora falar de São Tomé e Príncipe. O ministro são-tomense da Saúde, Edgar Neves, apelou os cidadãos a aderirem à campanha de vacinação contra a Covid-19 que arranca hoje. O plano tem no total 4 fases distintas, o plano de vacinação, e nesta primeira fase será contemplado o grupo considerado prioritário, ou seja, o pessoal da linha da frente, integrado por profissionais de saúde, bombeiros e assistentes sociais, bem como os idosos a partir dos 65 anos. Segundo o governo, os restantes grupos serão vacinados de acordo com as outras fases de vacinação até ser atingido o alvo definido de 70% da população, ou seja, 150 mil pessoas. Portanto, eu vou repetir, os restantes grupos serão vacinados de acordo com as outras fases de vacinação até ser atingido o alvo definido de 70% da população, ou seja, 150 mil pessoas. O Ministro da Saúde confirmou ter garantidas, através do mecanismo COVAX, 96 mil doses de vacina
destinadas a 20% da população e deverão chegar de forma faseada. As primeiras 24 mil doses correspondentes ao primeiro lote de vacinas chegaram a 5 de março e o segundo lote está previsto para o mês de abril. Espera-se ter o total em finais de junho de 2021, com a chegada das restantes 48 mil doses, adiantou Edgar Neves. O Ministro da Saúde explicou, e cito, que quanto aos outros 50% em falta, já existem compromissos por parte de alguns parceiros para a sua aquisição. Entretanto, o país continuará a utilizar todos os mecanismos à sua disposição para mobilizar recursos. Fim de citação. Vamos agora falar aqui dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Antony Blinken e o secretário da Defesa Lloyd Austin chegam a Tóquio hoje, a primeira etapa da primeira viagem para reforçar os laços dos Estados Unidos da América como parceiros asiáticos face à China. Os dois funcionários que viajam separadamente vão reunir-se pela primeira vez na terça-feira com os seus homólogos japoneses e com o primeiro-ministro Yoshihide Suga, que deverá encontrar-se com o presidente norte-americano Joe Biden no próximo mês aqui em Washington, D.C. Blinken e Austin estão programados para viajar para a Coreia do Sul na quarta-feira. O primeiro está agendado para se encontrar com líderes diplomáticos chineses no Alasca na quinta-feira, pela primeira vez desde a eleição de Biden, enquanto o chefe do Pentágono, aliás, Austin, viajará para a Índia no final desta semana. A administração Biden tem sido deliberadamente lenta a lançar as suas primeiras viagens diplomáticas, geralmente conduzidas a um ritmo frenético após a chegada de um novo inquilino à Casa Branca. Mas o novo executivo norte-americano já deixou claro que quer reformular as relações com o resto do mundo, especialmente com os seus aliados tradicionais. Falando ainda da Ásia, vamos até ao Myanmar, onde a junta governante do Myanmar declarou lei marcial em 6 distritos da maior cidade do país, Yangon, enquanto as forças de segurança matavam dezenas de manifestantes no fim de semana, numa repressão cada vez mais letal à resistência ao golpe militar do mês passado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira da lei marcial nestes distritos de Yangon, do Norte Dagon, South Dagon, Dagon Seikan e Norte Okalapa. Também foram acrescentados os distritos de Aing Taryar e a vizinha Suepita. Pelo menos 38 pessoas foram mortas no domingo e dezenas ficaram feridas em um dos dias mais mortíferos da repressão aos manifestantes anti-golpe, de acordo com a Associação de Assistência a Prisioneiros Políticos. Lembrar que o golpe militar foi dado a 1 de fevereiro e desde então no Myanmar tem havido manifestações dia sim e dia também e os manifestantes não desistem, mas a força dos militares também não reduz. Aliás, têm cada vez mais carregado sobre estes manifestantes. Na Etiópia, os Médicos Sem Fronteiras afirmam que as instalações de saúde foram saqueadas, vandalizadas e destruídas num ataque deliberado e generalizado aos serviços de saúde na região de Tigray. O grupo humanitário informou nesta segunda-feira que quase 70% das 106 unidades de saúde avaliadas entre meados de dezembro e início de março foram saqueadas e mais de 30 danificadas e que apenas 13% estão a funcionar normalmente. As descobertas aumentam a preocupação com o bem-estar dos 6 milhões de habitantes de Tigray. O governo federal da Etiópia e líderes regionais em Tigray afirmam que os governos um do outro são ilegítimos depois que a pandemia interrompeu a realização das eleições. A luta persiste enquanto as forças do governo e os seus aliados perseguem os líderes fugitivos da região. O primeiro-ministro Abiy Ahmed enfrenta pressão para pôr fim à guerra, bem como para instituir uma investigação internacional sobre supostos crimes de guerra, idealmente liderada pelas Nações Unidas. Na Nigéria, as forças de segurança frustraram uma tentativa de sequestro de mais de 300 estudantes no Noroeste, segundo informou uma autoridade estadual no domingo,
dias depois de dezenas de estudantes terem sido raptados no último sequestro em massa. E antes de seguirmos para o trending, ainda vamos falar do Vaticano, que decretou hoje não poder abençoar as uniões do mesmo sexo, pois Deus não pode abençoar o pecado. Isto é uma citação. O escritório ortodoxo do Vaticano, a Congregação para a Doutrina da Fé, emitiu uma resposta formal na segunda-feira a uma pergunta sobre se o clero católico pode abençoar as uniões gays. A resposta, contida numa explicação de 2 páginas publicada em 7 idiomas e aprovada pelo Papa Francisco, foi negativa. O Vaticano afirma que os gays devem ser tratados com dignidade e respeito, mas que o sexo gay é, eu cito, intrinsecamente desordenado. Fim de citação. O ensino católico afirma que o casamento entre um homem e uma mulher faz parte do plano de Deus e tem como objetivo a criação de uma nova vida. Antes então de irmos aos nossos tópicos trending, vou ver quem é que se juntou a nós e dizer que eu tenho mais ou menos cerca de, certamente, 1 minuto, tanto, para falar dos assuntos trending e partilhar aqui mais novidades. Temos Kani acha, bom, eu não consigo ler cirílico, mas fala-nos a partir de Windhoek, acredito eu, na Namíbia. Muito boa tarde para si. Vamos então aqui falar, como eu disse, nesta sexta-feira, e eu vou copiar, nesta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco estreia-se estreia-se em direto. Vai ser a primeira vez que vamos ter o Angola Saúde em Foco em direto na nossa Voz da América, pelo que nós contamos com a sua participação. Pode participar via telefone, inscreva-se durante a semana, pode enviar o seu número, o nome e província onde se localiza e dizer que se está a inscrever para o Angola Saúde em Foco. O tema esta semana, vamos falar de doenças dos rins e vamos falar de infertilidade conjugal. Portanto, com a doutora Neide Almeida. Eu e a doutora Neide e toda a Voz da América contamos com a sua participação. Vamos ainda aqui dizer também que no website da VOA, www.voaportugues.com, o artigo que está a chamar a atenção dos leitores é sobre história. É aquele convite de Julius Nyerere a Henry Kissinger para beber um Samora. O que é que isso significa? Pois bem, eu falei no início deste programa e vou deixar aqui o link do artigo para que possam ver assim que nós desligarmos aqui o nosso Washington Fora de Horas desta segunda-feira. Temos a Belossi Shisakulika, não mentira, peço desculpa, Abel, é Abel Ossi Shisalukila. E ele fala-nos da capital do Planalto Central, ele fala-nos do Huambo em Angola. Pois é, muito bem-vindo ao nosso programa, estamos a chegar ao fim, portanto, Abel, amanhã esteja aqui à hora em ponto, portanto, é mais ou menos 30 minutos antes da hora em que chegou, que vai valer a pena. De segunda a sexta nós temos o Washington Fora de Horas. Já temos os nomeados aos Oscars, portanto, os filmes indicados para melhor filme, para o Oscar de melhor filme são The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. E há nomes para melhores atores, nós temos as nomeações para Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Riz Ahmed, Steven Yeun, Gary Oldman, temos também para melhor atriz Carey Mulligan, Frances McDormand, Viola Davis, Vanessa Kirby, Andra Day. Portanto, estes Oscars vão ser bem concorridos. E nós já temos a lista completa, então eu partilho aqui também a lista completa destes nomeados
para que vocês possam ver. Boa tarde ao Pedro Kiambi em Luanda e ao Bey Sufiane em Nampula, em Moçambique. Muito boa tarde. Ainda trending, fala-se de Oscars e fala-se também dos Oscars da música, que são os Grammy. Aconteceram ontem à noite em Los Angeles, houve muitas atuações fantásticas e eu tenho a dizer que Jay-Z foi certamente um dos vencedores com a sua Rock Nation a se embarcar uns tantos troféus. A sua mulher, a sua filha, Beyoncé e Blue Ivy levaram Grammys. Beyoncé fez história, não é? Beyoncé tem agora 28 Grammys, está empatada, ela está empatada com Quincy Jones, mas está quase a chegar, portanto, mais uma edição dos Grammy e ela vai chegar com certeza à marca dos 31, que pertence ao maestro já falecido George Solti, que tem 31 Grammy. Portanto, vamos ver aqui a Beyoncé o que vai acontecer. Mas ela não foi a única mulher a fazer história. Outras 4 fizeram também ontem, ganhando os 4 Grammys de maior prestígio. Taylor Swift com Folklore ganhou o álbum do ano. Everything I Wanted de Billie Eilish foi pela segunda vez consecutiva premiada com gravação do ano. O tema de Her, I Can't Breathe, ganhou música do ano. E Megan Thee Stallion, que pertence à Rock Nation, foi eleita melhor artista revelação. Portanto, foi uma noite em grande. Quem apresentou foi Trevor Noah, o sul-africano Trevor Noah, com algumas piadas bem interessantes, claro. E no campo dos africanos que também fizeram história, marcaram aqui os Grammy deste ano, Wizkid ganhou pelo videoclipe Brown Skin Girl, no qual ele colaborou com Beyoncé e a sua filha Blue Ivy. Burna Boy ganhou o seu primeiro Grammy pelo álbum Twice as Tall, na categoria de melhor álbum de música global. E Tiwa Savage, Femi Kuti e Made Kuti colaboraram no álbum Everyday Life dos Coldplay e este álbum ganhou álbum do ano e melhor compilação. Portanto, aqui nomes a registar no campo dos africanos que deixaram sua marca nos Grammy este ano. E é assim que eu me despeço, com boas notícias de prémios, e digo também aqui um olá e um adeus a Marqueto Gomes, que se juntou agora a nós a partir de Maputo. Bom trabalho para o Marqueto também e votos de uma semana fantástica. Aí está, votos de uma excelente semana. Faço das palavras da Raquel Leong as minhas em nome de toda a Voz da América. Muito boa continuação. Continuem connosco. É www.voportugues.com.